Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso é a oração que nos ensina muitas coisas, é uma oração muito completa. E uma das coisas que nós aprendemos através desta oração, em especial quando nós falamos a palavra tua vontade, ou seja, a vontade de Deus, nós estamos falando também, em especial, sobre a palavra contentamento. Paulo nos ensina nas suas cartas da igreja em Filipos, dizendo: alegrem-se no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. Ou seja, não andem. A palavra também nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela graça, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Paulo ainda diz: sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou tendo pouco. A Bíblia ainda nos ensina dizendo: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Mas também nos diz em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. A palavra contentamento significa satisfação, gosto, alegria, júbilo. E é exatamente contrária à palavra avareza, ganância, insatisfação. Não estar satisfeito com as coisas que temos não significa que nós estejamos acomodados. Significa apenas que a ambição e a ganância não nos escravizam. Em Salmos 37:4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E ainda diz em Hebreus 13:5: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja feita a tua vontade significa dizer que, independentemente daquilo que eu quero, eu tendo tudo que eu preciso, a vontade de Deus deve prevalecer, porque ela é sempre boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2 nos ensina que nós não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo, mas que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que nós sejamos capazes de entender, de experimentar, de comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Mateus 6:21 diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O que nós buscamos verdadeiramente? Será que nós buscamos a nossa vontade? Será que nós estamos fazendo essa oração do Pai Nosso apenas de lábios, apenas com palavras? Ou será que efetivamente nós estamos colocando o nosso coração nessa oração e dizendo: Senhor, assim como Paulo, eu estou contente com aquilo que o Senhor tem me dado, tem suprido a minha necessidade. Nós temos que lembrar ainda que nós somos peregrinos aqui nessa terra, que o nosso lugar não é aqui, que aqui tudo que nós temos é passageiro. Paulo mesmo nos ensina, quando ele escreve aos Coríntios dizendo: não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que não se veem é que são eternas. 2 Coríntios 4:18. Quando Paulo diz aos romanos para não nos confortarmos, não nos conformarmos, não nos amoldarmos ao padrão desse mundo, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente, do entendimento, ele está falando exatamente sobre contentamento, sobre aquilo que Deus nos concede, sobre aquilo que nós temos que efetivamente buscar, ou seja, as coisas que são de cima, que não são passageiras, que são eternas, aquilo que efetivamente está nos esperando e que nunca vai passar. Que o nosso coração não esteja nas coisas terrenas, porque o mundo jaz no maligno. Então nós não temos que nos preocupar com o padrão desse mundo, com a moda, com aquilo que o mundo dita que eu tenho, que eu preciso ter. Nós sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Esse não vos conformeis significa dizer que o nosso coração não pode estar nas coisas
terrenas e materiais, mas naquelas que são eternas, como a gente acabou de falar. Muitas vezes nós acreditamos que aquilo que nós pedimos, nós realmente precisamos e não vivemos, não podemos sobreviver nessa terra sem aquilo que nós estamos querendo, vamos dizer assim. Mas a própria Bíblia nos ensina que nós não sabemos até mesmo como pedir, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sabe e entende. A nossa busca constante não deve ser, portanto, acertar na loteria ou trabalhar igual um escravo para conseguir cada vez mais dinheiro, para conseguir cada vez mais status, para conseguir cada vez mais influência. A gente tem que trabalhar duro, sim, para construir a nossa casa eterna, aquilo que é permanente, para a gente voltar para o nosso lugar de origem, que é o paraíso, que é a Jerusalém celestial. Somente quando nós entendermos que o contentamento não está em ter coisas terrenas, mas esperar e confiar em Deus, que através dele, Jesus Cristo, suprirá todas as nossas necessidades em glória, aí sim é que nós experimentaremos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agur, no Salmo 30, ele nos ensina o que é um coração contente também, assim como Paulo, porque ele compreende que aqui nessa terra nós não precisamos de tudo, de muito, mas nós precisamos de tudo que o Senhor quer e permite nos dar. Duas coisas ele diz: duas coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira, e isso é muito importante. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza, mas apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria quem é o Senhor. E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar e desonraria sim o nome do seu Deus. A única forma de nós não sermos gananciosos, mas contentes com o que temos, é pela renovação da nossa mente. E a renovação da nossa mente só vem através do estudo da palavra do Senhor. Quando nós compreendemos, quando nós estudamos a fundo, nós temos muito mais chances de termos um coração contentes para, assim como Paulo, suportar o muito, o pouco, a fome, a escassez, sabendo e confiando e esperando que Deus é que supre todas as nossas necessidades. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. E como nós pudemos ver, o que cobiçamos, e a palavra é exatamente essa, o que cobiçamos, muitas vezes não nos é necessário ou útil. Muitas vezes é fruto da inveja que nós sentimos do outro, do que o outro tem e que nós não temos. Nós não suportamos a ideia de que o outro tem e a gente não tem. A gente fica se perguntando o porquê, né? Por que a gente vive menos do que o outro? Por que a gente vive como se a gente estivesse vivendo numa competição aqui nessa terra de quem tem mais, de quem pode mais, de quem consegue mais. É uma disputa de poder. E para que tudo isso? Aí a gente chega na palavra do jovem rico, quando ele pergunta para Deus. Aí Deus fala para ele, Jesus fala para ele: viu, então vai e vende tudo o que tens e segue-me. E a gente vê a tristeza no coração dele. E é por isso que Jesus fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Não é pela riqueza em si, mas é pelo coração do homem estar na sua riqueza. É exatamente por isso, porque a gente acha que a gente tem que ter aquilo que a gente está vendo, aquilo que é palpável aos nossos olhos materiais, enquanto que Paulo nos ensina que nós devemos buscar as coisas que são do alto, né? Então nós precisamos aprender a vivermos contente. No Evangelho de Mateus nos ensina que nós não devemos acumular tesouros nessa terra. Por quê? Porque aqui o ladrão rouba, porque aqui a ferrugem consome, né? Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele a inquietação. Muita gente, e a gente tem vivido muito hoje isso, pessoas com grandes fortunas que não têm a paz e o sossego que uma pessoa que entende o que é o contentamento, entende o que é esperar e confiar em Deus para ter aquilo que ele precisa para sobreviver nessa terra.
e não coloca o seu coração nas coisas grandes e não busca riqueza e grandeza aqui nessa terra. Quando Jesus nos ensinou essa oração do Pai Nosso, em especial a frase seja feita a tua vontade, ele estava nos dizendo que tudo o que nós precisamos está nele, vem dele, e que nós não precisamos nos preocupar com absolutamente nada, porque tudo ele nos dará, porque tudo fará, nos socorrerá, basta crermos, confiarmos e esperarmos nele. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir, porque não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam celeiros, e o vosso Pai Celestial é quem as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Eu vos digo que mesmo Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, porque ela seca, ou seja, é muito passageira, não nos dará a nós também a nossa vestimenta. Homens de pouca fé. E o mais importante, nós temos invertido o valor das coisas, né? Porque a Bíblia nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o que é que nós temos feito hoje? Nós temos procurado satisfazer a nossa vontade quando nós deixamos de buscar as coisas que vêm do alto para buscar as coisas que são terrenas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Para cada dia basta o seu mal. Quando entendermos que não basta nós apenas orarmos a oração do Pai Nosso e dizermos seja feita a tua vontade, mas que nós devemos crer que efetivamente Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso pastor, e que nada, absolutamente nada nos faltará, então nós compreenderemos o que é a palavra contentamento. Para finalizar, nós devemos ainda conhecer o livro do Deuteronômio, em especial o capítulo 28, no qual nós vemos que se formos obedientes a Deus e aos seus mandamentos, nós viveremos e comeremos o melhor dessa terra. Não porque nós somos merecedores ou porque Ele nos deve alguma coisa, mas sim porque Ele é misericordioso e galardoador daqueles que o buscam e andam nos seus caminhos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, que está em Cristo Jesus para convosco. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Vossa irmã em Cristo, Miriam Cortez.